Então, gostaria de convidar para nos trazer o tema da noite, nosso irmão, que é do canal Espiritismo, Arte e Vida. Deixa eu só aqui colocar para ele ativar o microfone, peraí. Eli, pode ficar à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer ter você aqui conosco hoje como palestrante, porque você está sempre aqui conosco, aqui participando desse estudo, desse momento, né? Derli é um trabalhador assíduo do Espiritismo e um colaborador assíduo aqui das nossas lives, né? Está sempre aqui conosco em todos os momentos e hoje vem nos trazer um tema muito legal. Afinal, lá no canal Espiritismo Arte e Vida, além de palestras, tem muita música, né? O Derli, né? Esse nosso irmão, traz hoje para a gente essa palestra muito especial. Derli, muito obrigado, fique à vontade. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos aí do canal. A gente cumprimenta a todos e também dos ouvintes aí da Rádio Nova Luz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, né? Nessa empreitada nossa de divulgar a doutrina espírita aí para os nossos irmãos. O tema proposto hoje é a gente falar sobre a música e a espiritualidade. E interessante que quando você fez menção aí ao canal que a gente desenvolve, esse canal já está caminhando aí para 2 anos, e desde então sempre houve a minha intenção primeira de trabalhar esse tema dentro do canal. Mas eu percebi a necessidade tão grande de aprofundar nesse tema que ainda nós não temos nenhuma matéria relacionada à música e espiritualidade, e a gente está meio que inaugurando com essa palestra aqui a nossa, vamos falar assim, a nossa disseminação da informação daquilo que nós estudamos durante bastante tempo, né? A gente vai entrar então num ambiente assim mais sonoro da doutrina espírita, né? E me sentir relativamente à vontade em explorar esse tema por conta da experiência como compositor, como músico instrumentista, e de vez em quando me atrevo até a cantar alguma coisa. Não que esse tipo de abordagem tem que ser feito por alguém que tenha conhecimento musical, de forma nenhuma. Eu só me senti atraído em estudar a respeito por conta do contato a longa data, né? Afinal de contas, já são aí praticamente 47 anos de relação com a música em seus vários estágios, né? E para mim foi uma grata surpresa quando eu comecei a estudar a relação da música com a espiritualidade, porque eu me deparei com uma temática, assim, digamos, inusitada. E, para minha surpresa também, muito extensa. Essa relação da música com a espiritualidade tem muita informação nos livros da doutrina espírita e é uma fonte riquíssima de novos conceitos. Como o tempo que nós temos para essa palestra é um tema relativamente curto diante da grandiosidade que esse tema nos traz, eu vou iniciar comentando com vocês a respeito da diferença da música que nós conhecemos no nosso cotidiano, da música denominada no plano espiritual por música celestial. No capítulo intitulado Música Espírita, do livro Obras Póstumas de Kardec, nós temos lá uma explicação muito interessante a respeito disso. Ele faz um comparativo entre a chama e a luz para explicar a música e a harmonia. Vamos entender primeiro o exemplo da chama e da luz, que vai facilitar com que a gente entenda o segundo. Para os ouvintes da Rádio Nova Luz, né, que não estão nos vendo, eu estou com um isqueiro na mão e nesse momento eu acendi o isqueiro. Então a gente está vendo aqui a chama, correto? Essa chama é tangível, mas ela não é a luz. A luz ela é o subproduto dessa chama. A chama é intangível. Dessa forma, é necessário para que se tenha a chama 2 ingredientes, né? Duas combinações, que é o comburente e o combustível. E ambos são tangíveis. Só que a luz que a chama projeta é um efeito dessa combinação e não é a própria chama. A luz projetada não é tangível. Aqui nesse exemplo, nós podemos dizer que o efeito é superior à causa. O mesmo exemplo de chama e luz podemos utilizar para entender a relação da música, que é terrena, com a harmonia,
que é a denominação da música celestial. A harmonia, ela resulta de um arranjo musical e é um efeito igualmente superior à causa. Assim como a luz e a harmonia, ambas têm o efeito sutil e são intangíveis. O artista que executa uma música, num determinado momento ele escolhe ali um instrumento, vamos pegar um instrumento qualquer aqui, um violão, e ele faz aula de violão, ele aprende a tocar aquele violão, e quando ele se sente em potencial para desenvolver uma obra, ele tem uma ideia, e ele pega aquela ideia e transmite a ideia para o instrumento, e às vezes usa a voz também para poder transmitir aquela ideia que ele tem. E quando ele chega com um interlocutor, com uma pessoa que vai ouvi-lo, ele aciona o instrumento, as vibrações daquele som é transportado pelo ar até o ouvido do ouvinte. O ouvinte, por sua vez, assimila aquele som e, através de órgãos sensoriais que nós temos, ele leva essa sonoridade até a alma. No entanto, a gente percebe aí que o sentimento do artista, quando ele toca um instrumento, quando ele cria uma obra, fica muito precário a ideia que ele transmite para o ouvinte. Porque entre o trabalho que ele desenvolve, o trabalho que ele executa, a forma como a pessoa ouve e a forma como a pessoa sente essa música, existe aí uma deturpação muito grande da transmissão da ideia original da música. A diferença entre a chama e a luz, e a música e a harmonia é bem assim. O entendimento que nós temos hoje, que é muito divulgado, a questão da luz na doutrina espírita, os espíritos de luz, a gente sabe que o espírito evoluído, ele transcende a luz. Assim como o espírito evoluído, ele transcende a harmonia. Então, podemos afirmar que ambos, a luz quanto a harmonia, são de essência divina. A harmonia celestial é algo tão complexo de se definir em palavras, pelo menos para mim, quanto definir a felicidade, a saudade, o temor, a cólera. Afinal de contas, a harmonia ela é um sentimento. Só pode compreender quem a possui, e só a possui quem a tenha adquirido. Por isso que determinada melodia é interessante para uma pessoa e não é interessante da mesma forma para outra pessoa. Esse sentimento ele varia conforme o grau de elevação o do próprio conhecimento musical que o espírito carrega consigo ao longo das existências. E a gente falando assim, pode ocorrer uma pergunta, É possível adquirir o conhecimento musical e assim evoluir para entender o que é a harmonia celestial? Eu poderia dizer que a resposta dessa pergunta, ela vem com outra pergunta. É possível adquirir a felicidade? Se a gente conseguir essa resposta, nós vamos também conseguir responder se é possível a gente adquirir conhecimento para evoluir na interpretação da música espiritual, digamos assim, da harmonia espiritual. Interessante que Confúcio, que é um líder filosófico, que viveu na China 500 anos antes de Cristo, ele disse o seguinte, que a verdadeira educação de um homem deveria ser a seguinte: começar com a moral e os bons costumes, fortalecer-se pelo estudo da filosofia e da religião e se completar com o estudo da música, por conta da tradução que a música traz a respeito da evolução, por conta da percepção e da sensibilidade que a interpretação de uma sonoridade por nossa alma exerce diante dessa sensibilidade. A música, falando um pouco da música, ela se apresenta com milhões de recursos e atributos, Ela pode ser oferecida de forma lúdica, de uma forma alegre, comercial. Pode estabelecer seriedade, características de ensino, e a gente vê esse exemplo muito forte na doutrina espírita, através aí da evangelização,
A música é muito utilizada na evangelização de crianças e dos adolescentes, mas ela pode trazer também tragédia, terror, suspense, inspiração, meditação, né? Os povos lá indianos, os povos ali do Nepal, eles são muito fortes na utilização da música como meditação e até para fortalecimento, né, dos chakras. Mas antes de tudo, nós precisamos entender que a música, ela, assim como a poesia e assim como a pintura, ela é e deve ser vista como uma obra de arte. E como tal, como toda obra de arte, ela precisa ter estrutura e ser organizada. Não estou entrando aqui, por favor, no mérito do estilo musical, porque isso é para cada um. Mas é preciso reconhecer, de um ponto de vista técnico, que nós temos músicas de alta qualidade e também o contrário. Exemplo disso, exemplo primário que a gente pode comentar aqui, é pegar uma criança com um tubinho de tinta, uma tinta guache, qualquer tipo de tinta, e uma criança normal, que não seja um gênio, uma criança normal, você dá um papel, um pano para ela pintar. E depois você comparar essa pintura com Van Gogh na vida, com um artista que exerce na pintura a técnica da pintura. A gente pode até não gostar daquela pintura, mas é preciso reconhecer que ali existe técnica. Ao contrário que uma criança, por exemplo, uma criança normal não saberia imprimir numa pintura uma técnica específica, né, especialista de um desenho. E para a gente refletir no nosso bate-papo de hoje, eu trouxe 3 situações. A primeira delas é o seguinte: existe música no plano espiritual? A segunda, a música, ela pode nos auxiliar no desenvolvimento espiritual? E a terceira, se a música ela tem poder curativo. Então, como eu quero falar do primeiro aspecto, se existe música no plano espiritual, eu tenho que resgatar informações da nossa doutrina, principalmente dos livros que nós consideramos aí livros sérios, né? Começar pelo Pentateuco kardeciano e outros livros que nós também reconhecemos. E eu trago para a gente conversar aqui o primeiro momento da minha pesquisa foi justamente no Livro dos Espíritos, lá no capítulo, né, no item 251. Lá ele pergunta, Kardec pergunta, né, o Espírito da Verdade, são sensíveis à música os espíritos? Essa é a pergunta. E uma coisa que eu posso comentar aqui de uma forma bem humorada, todos nós que estamos aqui, a maioria de nós com certeza, já estudou, se não uma vez, o Livro dos Espíritos, né? A gente tem o hábito, né? O espírita tem o hábito da leitura do Livro dos Espíritos. E o interessante é que, passando pelas perguntas do Livro do Espírito, a resposta trazida pelo Espírito da Verdade a essa pergunta, se são sensíveis à música os espíritos, é a resposta mais emblemática que eu já consegui perceber no Livro dos Espíritos até hoje. Porque olha bem o que o Espírito nos traz. Ele já entra, pegando assim bem a literatura do que está escrito lá, ele já fala o seguinte: refere-se à música terrena? Ele começa a resposta dessa forma. Você está se referindo à música terrena? Você está, querendo dizer que ela é comparada com a música celeste? Foi uma outra pergunta que ele fez dentro da resposta. E fez uma terceira. A esta harmonia de que tem nada a ver na Terra, que possa dar-vos uma ideia? Veja bem, de uma única pergunta, o Espírito da Verdade trouxe 3 perguntas antes de fazer o comentário. Por quê? Estudando outras vertentes, outros livros, tudo, a gente percebe que naquela época, ali no século XIX, a distância da música que existia para a harmonia celestial, que seria a música celestial, era de uma enormidade tão grande que o próprio espírito ele ficou, vamos falar assim, encabulado
com a pergunta que foi feita. Ele ficou meio assim, né? Mas que isso? Como que você está trazendo essa pergunta para mim, querendo saber se existe uma relação da música terrena com a música espiritual? Mas aí depois ele põe: uma para a outra está como o canto do selvagem para uma doce melodia. Ele finaliza essa primeira estrutura da resposta. Depois ele fecha falando o seguinte: não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. Ainda conclui falando que a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então, é interessante que no Livro dos Espíritos, meio que a abordagem é muito rápida. A abordagem é muito rápida. Eu me coloco no lugar do Kardec, atrevidamente, né? Me coloco no lugar dele, frente a uma resposta dessa, realmente não tinha muito mais o que explorar, né? Não tinha muito mais o que perguntar, porque de repente era um assunto que eu entrei com uma pergunta que ela não tinha absolutamente nenhuma ligação contextualizada com o plano espiritual. Mas depois, Leon Denis, no livro Espiritismo e Arte, escreveu o seguinte: o som, o ritmo e a harmonia são forças criadoras. Se pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, medir sua ação sobre a matéria fluídica, seu modo de agrupar turbilhões de átomos, penetraríamos em um dos segredos da energia espiritual. Leon Denis nos trouxe isso no livro Espiritismo na Arte, que é um livro fantástico. Eu estou lendo esse livro, fazendo ali uma série de anotações, uma série de pesquisas dentro do próprio livro, que ele é muito interessante. E quando ele fala essa questão de átomo, que a gente consegue, através da questão da sonoridade da música, a gente consegue abarcar esse tipo de situação, ele me fez pensar quando a gente passa, pelo menos eu já tive a oportunidade de passar debaixo daqueles fios de alta tensão, quando a gente está andando na fazenda, alguma coisa assim, coincide da gente pegar aquelas estruturas muito altas, onde passa aquele fio de alta tensão. Quem já passou por lá, caminhando devagar, sente que quando a gente passa perto desse fio, a gente, além de sentir a vibração, a gente ouve um som tipo assim, ó, vou tentar transmitir aqui com a minha boca, faz mais ou menos assim. A gente sente esse som. Você olha para cima e fala: caramba, não tem caixa de som ali. Como que está sendo produzido esse som de um fio aonde está tendo condução elétrica? É a energia. É a energia em alta potência que está vibrando, que está passando. Isso faz com que a gente consiga, de uma forma bem simples, ter uma mínima percepção do que é a transferência da harmonia de um espírito para outro. Assim como a luz é transferida, a harmonia também é transferida. O espírito não precisa de um instrumento para ele transferir uma melodia. Ele simplesmente exala, ele emana esse som. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1859, reproduz a seguinte comunicação do espírito Mozart, que foi aquele pianista clássico, né? Falando sobre a música celeste. Ele diz o seguinte, abre aspas: vós na terra fazeis música, aqui toda a natureza faz ouvir melodiosos sons. E disse ainda o seguinte: há obras musicais e meios de execução que os vossos não podem sequer dar uma ideia. Então, nessa primeira reflexão, nós podemos dizer que ela está completamente amparada pela estrutura da doutrina. Existe sim música no plano espiritual, apesar de ser uma estrutura bem diferente daquela estrutura que nós conhecemos aqui no plano terreno. A outra reflexão é se a música pode nos auxiliar no desenvolvimento espiritual. Para essa reflexão,
entrando no que seria o entendimento da harmonia, eu vou trazer também uma outra forma da gente fazer uma analogia. Acredito que todos nós, e por mais de uma vez, nós já entramos em um ambiente, ou já nos aproximamos de alguma pessoa, onde a gente, tipo assim, você entra naquele ambiente e fala, nossa, o ambiente aqui está pesado. Eu acredito que mais de uma vez a gente já teve essa sensação. E às vezes se aproximar de algumas pessoas que a gente até fica assim, né? Nossa, parece que a pessoa ali tem uma influência forte, alguma coisa nesse sentido, né? Por que que isso acontece? No livro da Gênesis, lá no capítulo 19, está escrito assim: assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares das reuniões. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição, no caso, da energia harmônica. A sensação que recebemos é como uma orquestra, desafinada ou não. Isso está lá no capítulo 19 da Gênesis. Esse final é meu. A sensação que recebemos é como uma orquestra, desafinada ou não. Outra coisa que tem também, no item 6 do livro Céu e o Inferno, ele nos traz o seguinte, que a felicidade está na relação direta do progresso realizado. Veja bem, a felicidade está na relação direta do progresso realizado. E ainda explica dizendo o seguinte, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, eles a terão em toda parte a que se encontram, sejam à superfície da Terra, no meio dos encarnados, ou mesmo no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação, ainda a citação do livro Céu e Inferno. Se encontrarem em um concerto dois homens, um deles, bom músico, de ouvido educado, e o outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimentará a sensação da felicidade por aquilo que ele está ouvindo, o sentimento que a música está traduzindo para ele, enquanto que o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma outra impressão produziu no outro. Ou seja, a relação que ele teve aqui é o seguinte, a felicidade caminha junto com o espírito ao longo das encarnações, onde quer que ele esteja, assim como o conhecimento musical, no caso, em questão, quando falamos da música celestial, ele está trazendo que, conforme nós vamos nos envolvendo com a música celestial, entre uma encarnação e outra, nós vamos trazendo o nosso aprimoramento e isso vai fazendo com que nós consigamos absorver cada vez melhor essa relação da música com a espiritualidade. E quando se fala no papel dos médiums, na comunicação espírita, na 20ª e na 21ª anotação, lá no item 223 do Livro dos Médiuns, deixa claro o seguinte, tanto a poesia, o desenho e a música são linguagens espirituais e é uma forma de expressão do pensamento. Ou seja, os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilitam sua comunicação com os médiuns. Isso aí, para mim, foi uma informação extremamente interessante, aonde nós conseguimos, através da literatura, perceber que quando o médium é desenvolvido do ponto de vista musical, ele consegue captar vibrações de músicos que estão na espiritualidade. Há exemplo que nós temos aí de Dolores Duran, temos exemplo aí de Noel Rosa, isso passa, de alguma forma, a traduzir para nós esse entendimento. E essa afirmação, ela nos leva a compreender que a música possui um grau de elevação para os nossos sentimentos, produzindo assim uma emoção
uma emoção diferenciada a cada tipo de música que a gente ouve, que é uma emoção psíquica, capaz de nos transformar. A cada vez que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo as músicas que estão cada vez mais próximas da música celestial. Seria como o engatinhar do bebê, né? O bebê, no começo da vida terrena, ele começa a engatinhar e com o tempo ele anda, com o tempo ele começa a ter movimentos mais precisos, mais rápidos. O espírito, com relação à harmonia celestial, é da mesma forma. Nós vamos, ao longo das nossas encarnações, nós vamos nos apurando, vamos entendendo o poder dessa vibração sonora e vamos nos aproveitando disso para colaborar, né, corroborar com a nossa evolução espiritual. E dessa forma a gente fecha essa segunda reflexão, né, concluindo que sim, que a música pode nos auxiliar no desenvolvimento espiritual. E por último, a questão é se a música tem poder curativo. Nesse aspecto, o Leon Denis, também no livro Espírito na Arte, ele traz de uma forma muito limpa. Ele traz o seguinte: seu poder misterioso e soberano estende, o poder da música, tá? Seu poder misterioso e soberano estende sobre todos os seres, sobre toda a natureza. Todos os seres vivos são sensíveis à música. Até mesmo os animais sofrem sua influência. Ela introduz equilíbrio e ritmo em todas as coisas. Ela influi até sobre a saúde física por sua ação sobre os fluidos humanos. Olha que bacana. Poderíamos fazer uma comparação, então, da música como uma fisioterapia. A pessoa, quando sofre uma torção, um torcicolo, uma pancada, em determinado momento na fisioterapia, lá o fisioterapeuta, ou mesmo em casa, às vezes a gente vem com uma compressa de água quente e a gente coloca sobre aquela região nossa que foi afetada. Qual que é o objetivo daquilo? Fazer um relaxamento, né, daquela região, para que a massagem, para que o remédio, a pomada que a gente passar, ela possa surtir ali um efeito melhor. Não é isso que a gente faz? A música, ela atuaria como essa compressa quente, que pode e com certeza vai amolecer a materialidade do corpo, permitindo aí sim que a espiritualidade possa trabalhar. A música, ela vai atuar, ela vai encontrar aquela pequena abertura mental para que as energias harmônicas possam verdadeiramente atuar aí sim no nosso corpo físico. Mas para discorrer sobre essa abertura mental, seria necessário a gente ter assim, um outro momento, um outro tempo, porque a gente vai entrar numa situação que tem um desenvolvimento muito mais amplo do que isso, né? E no livro Nosso Lar, também uma literatura muito, muito comum, né? muito vista e estudada por nós espíritas, André Luiz nos traz uma referência muito interessante a respeito da música, aonde ele faz a seguinte colocação, ele relata o seguinte no livro, abre aspas, ele fala: em plena via pública ouviam-se belas melodias atravessando o ar, e que Lísias explicou a ele que tais músicas procediam das oficinas onde trabalhavam os habitantes do Nosso Lar, e que a governadoria havia reconhecido que a música intensificava o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. E assim ninguém trabalhava em Nosso Lar sem esse estímulo de alegria. E tem outra passagem também interessante, né, quando ele vai fazer num dia de lazer dele, Lísias leva ele lá para conhecer os campos da música, onde ele sente uma sensação extremamente espiritual, uma coisa assim, muito, muito além daquilo que ele já tinha experimentado, né? Ele dá esse depoimento no livro Nosso Lar. E outro depoimento que nós temos também de Leon Denis, no livro No Invisível, ele refere-se, ele faz uma observação em um lugar onde existe várias salas de tratamento. Vamos imaginar que tivesse um prédio e naquele prédio várias salas fossem utilizadas para tratamento curativo. Aí no livro ele coloca o seguinte, que um órgão, um piano, colocado no centro do edifício,
propagaria a todas as suas partes na hora de sessão energias de vibração, a fim de estabelecer nos fluidos circulantes e no pensamento dos assistentes a unidade e harmonia tão necessárias. Encerra dizendo o seguinte: a música exerce com efeito uma grande influência nas manifestações, facilitando e tornando-as cada vez mais intensas, e isso inúmeros experimentadores já comprovaram. Portanto, para que o corpo e o espírito se mantenham em pleno equilíbrio, né, ao lado aí da higiene física, mental, da alimentação, dos hábitos saudáveis, a rotina de audição de uma música, ela com certeza vai nos induzir à calma, ao prazer, e deve ser cultivada para que a gente possa trazer essa experiência, né, e a gente alcançar esses objetivos harmônicos que desejamos aprimorar na nossa trajetória terrena. Importante aí só observar que as músicas sublimes, ela tem um caráter que toca mais perto do nosso sagrado, enquanto que a música profana, ela se aproxima mais da matéria. É como se fosse vamos pensar assim, uma pirâmide. A música sublime, ela se eleva e nos leva junto. A música profana, ela nos traz para próximo da matéria, cria uma exaltação, uma histeria, e isso faz com que o nosso espírito, né, que a nossa alma experimente ali um realismo mais baixo e mais grosseiro, né? E mais uma vez, não estou aqui fazendo inferência a nenhum tipo de estilo musical. Estamos falando aqui da música harmonia celestial. E nós influenciamos pelo som e somos influenciados por ele. Dessa forma, a música, se for utilizada corretamente, com metodologias bem orientadas, em conjunto com as energias harmônicas da espiritualidade, sem dúvida apresentarão excelentes resultados, porque nas diversas formas de tratamento para o nosso corpo, nós podemos sim ter a música como um efeito curativo para que nós tenhamos sucesso aí nesse tratamento, né? Enfim, pessoal, é isso. Trouxemos aí um aperitivo, né, desse tema fantástico, que é a relação da música com a espiritualidade. Como eu disse no começo, é um tema muito amplo, mas muito amplo, muito mais do que eu imaginava quando eu comecei a estudar esse tema. E acaba que a gente, né, naquela expectativa de trazer muita informação, a gente acaba que condensa muito essa informação, mas se alguém depois quiser esses textos que tem na literatura espírita, alguma coisa assim, pode posicionar com o Jefferson, que ele tem meu contato, eu passo para vocês com o maior prazer essas referências que nós trouxemos aqui, tá bom? E como nós estamos falando de música, eu não poderia perder a oportunidade de encerrar esse trabalho nosso tocando uma música aqui para a gente hoje, né? Para a gente harmonizar um pouco mais a nossa noite. E para isso, eu vou convidar minha esposa, Jaqueline, que está aqui do meu lado já, para interpretar uma música muito bonita. A música chama Alívio, de autoria do Gladstone Lage, né? Do Gladstone Lage, com o Tim, e é uma música que é interpretada pelo Tim e pela Vanessa, né? Eu vou tirar o meu fone de ouvido aqui para poder captar o instrumento, e a Jaqueline vai sentar aqui do meu lado, para a gente poder finalizar essa noite de hoje com uma música bem bonita. Boa noite, pessoal.
Angareis o pão do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viverá, crescer e crescerá sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. É isso, pessoal. Todos nós recebemos de Deus o dom da arte. E esta, como expressão de beleza eterna, se bem compreendida, é um poderoso meio de elevação e de renovação. E esse dom que recebemos precisa ser canalizado para o bem, né? Pois se mal usado, será um verdadeiro desperdício de uma grandiosa ajuda no processo nosso de elevação. Gratidão pela oportunidade e muito obrigado a todos aí pela atenção na noite de hoje. Derli, nós é que agradecemos, né, a sua disposição por nos trazer essa palestra maravilhosa. Obrigado a você também, obrigado Jaqueline por essa música maravilhosa, né, por trazer para nós. Eu ia até comentar, antes da gente encerrar, que o Derli sempre se apresenta, né, e sempre está aqui com a gente em ambientes que remetem à arte, seja pelas telas, seja pelos instrumentos atrás, né? E hoje não poderia ser diferente, né? Apesar de que hoje está pegando um pedacinho só da sala, que geralmente pega tudo, a câmera, e mostra vários instrumentos, mas sempre num ambiente de arte. A gente sabe, né, que a sua família inspira a arte, né? Que vocês expiram e transpiram a arte. E o seu canal no YouTube mostra muito isso, no Espiritismo, Arte e Vida. E para nós hoje foi uma noite maravilhosa. A gente agradece, né, em nome do 20º, do 11º, do 27º Conselho Espírita Regional, pela alegria que vocês nos trouxeram hoje, né, seja pela palestra, seja pela música. O nosso muito obrigado, Derli e Jaqueline, por nos permitir experienciar tão maravilhosa luz.